O que eu li no dia 1º, no domingo, foi esse aqui. Ter e Não Ter, do escritor americano Ernest Hemingway. Publicou esse livro em 1937. Não é dos romances mais conhecidos dele, mas tem as características constantes, né, marcantes que tornaram o Hemingway famoso, que é aquela escrita muito seca, sem enfeites, sem firulas, sem coisinhas bonitinhas, né, sem desenhos assim elaborados, não tem nenhum barroco, né, nenhum tom carregado nas descrições nem nada, é tudo muito limpo, é uma escrita muito econômica, realmente seca, realmente sóbria, e se passa em uma região da Flórida, em Key West, nos Estados Unidos, naquela região que liga, né, essa parte do oceano, né, nos Estados Unidos, a ilha de Cuba, e tem uma parte também, logo no começo, que se passa em Havana. A história se passa mesmo nessa época, 1930 e alguma coisa, e como é bem antes da Revolução Cubana, mas já há muito descontentamento em Cuba, né? Há alguns movimentos já acontecendo ali, grupos revolucionários, alguns pequenos, outros mais ambiciosos, mais bem organizados. E o Hemingway fala um pouquinho sobre isso aqui, sem adentrar, ele vai deixando isso mais ou menos insinuado e subentendido em alguns diálogos, porque ele não é de fazer discursos mesmo, não era o jeito dele, mas é um livro bem interessante, tem uma escrita muito boa, e eu achei, quando eu terminei de ler, que uma das ideias, talvez, desse livro seja que você não pode chegar a um fim moral por meios imorais. Talvez a ideia seja essa, né? O Hemingway também era um autor que não gostava dessa ideia de que os livros passam uma mensagem. Ele chegou a dizer uma vez que se ele tivesse uma mensagem para passar, ele mandaria um telegrama. Ele não iria escrever um romance. Então eu digo talvez com muito cuidado e respeito à própria posição do Hemingway quanto a isso. Mas eu notei que alguns personagens aqui têm ideais e eles, em nome desses ideais nobres, fazem muitas vezes coisas questionáveis, bastante questionáveis. E aí eu fiquei pensando se a ideia não seria essa, pelo próprio desfecho que ele dá, a conclusão dessas várias histórias que se amarram em torno do herói do livro, que é o dono do barco, o Harry Morgan. E que, como a maioria dos personagens de primeiro plano do Hemingway, é uma criatura muito concisa no que fala, não fala muito, você vê ele pensando mais, e mesmo assim, nem sempre o Hemingway mergulha nos pensamentos, uma vez ou outra ele se detém para mostrar o que o Harry está pensando, e é uma figura muito sem autopiedade. Ele não se entrega à autopiedade, como outros protagonistas do Hemingway não se entregam, mesmo quando a situação que ele está atravessando, as circunstâncias que ele vive, seriam naturais para ele se entregar um pouco de autopiedade. Mas os personagens do Hemingway são assim muito estoicos. Eu gostei e fluiu muito bem. Eu não tive dificuldade de ler ele num dia só que o final, a conclusão que ele dá, eu achei uma conclusão assim pessimista. Depois, na segunda-feira, eu li esse aqui, de uma escritora norueguesa, Sigrid Undset, Vigdis, a Indomável, que é um romance histórico passado mais ou menos no século X. Inclusive não está escrito no início do romance. Você vai lendo e aí você vai se situando dentro da história. Ela não coloca aquele negócio de em 1000 e alguma coisa, ou 995 e alguma coisa na Noruega. Você vai deduzindo pelo ambiente da história. E depois, eu até peguei a enciclopédia para olhar, realmente houve esse rei Olavo, rei da Noruega, no século X, que foi um introdutor do cristianismo naquela região ali. E aí a história fica transitando entre trechos na Noruega e trechos na Islândia, né, aquela região dos países escandinavos, né, e ilhas. E eu li esse livro, a maior parte dele, na segunda-feira, no trabalho, porque a gente está com greve de professores, então a biblioteca que eu trabalho estava às moscas. E foi muito bom, porque eu chorei no início, eu chorei no meio e eu chorei no fim. É um romance maravilhoso, maravilhoso. Eu dei 4 estrelas para ele, eu só não dei 5 porque o final me deixou muito triste, muito triste. Mas eu gostei muito, eu me envolvi muito com a história, eu tomei muitas dores da heroína do título, né, a Vigdis. E eu achei interessante como sem discurso nenhum, sem ser um livro enorme, o livro não chega a 200 páginas, tem 191, ele é fininho mesmo. Ela conseguiu passar
passar no seu texto ideias sobre feminismo, sobre paganismo versus cristianismo, sobre o cristianismo que é adotado, mas que não é internalizado, né? Você vê os personagens, alguns se batizando e tudo ao longo da história, ou sendo dito que fizeram isso, mas o comportamento deles ainda é um comportamento muito dentro daqueles costumes, daquelas leis não escritas ali daquelas regiões. E eu acho que o drama está muito em cima disso aí. As pessoas estão adotando um novo sistema de crenças, né? Uma nova religião, um novo modo, mas elas estão fazendo isso, muitas ainda formalmente. Os costumes, o modo de pensar, o modo de enxergar os problemas, as afrontas, ainda é uma forma como se pensava antes do cristianismo. E eu acho que é aí que está o grande drama do livro e o grande drama da personagem. E de outros personagens também. Eu compreendi muito bem, eu acredito, a Vigdis, porque aquilo que ela passa é uma coisa assim abominável, 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 horrorosa, humilhante. Mas eu acho que ela poderia ter superado aquilo se ela tivesse realmente feito uma mudança interior, né? Mas a autora não faz nenhum discurso, a Sigrid Undset não faz nenhum discurso e ela não fica dizendo isso que eu estou dizendo. A gente que lendo o livro, chegando ao final e vê como é que cada personagem termina, a gente chega a essa conclusão. Como é que as pessoas são destruídas porque elas até com razão estão magoadas, estão feridas, estão revoltadas, estão indignadas, mas aí elas querem vingança, elas alimentam aquela vingança, elas alimentam aquela amargura, né? E realmente aquilo que acontece com ela destruiu toda a vida dela, todo o sistema da vida dela. O momento que ela começa a pensar sobre isso, né? Com aquilo que aconteceu com ela, como a vida dela nunca mais vai ser como era antes que aquilo acontecesse. Eu acho que nesse momento eu estava chorando também. Você realmente tem vontade de chorar junto com ela. Eu gostei muito, gostei muito. Foi um romance que me comoveu, me fez pensar muito. E gostei porque a autora não faz discursos. Muito bom. Dei 4 estrelas para ele. Depois, na terça, que foi ontem, eu li esse aqui, do Cristóvão Tesa, o fotógrafo. Foi o primeiro livro que eu li do Tesa. Como foi o livro da Sigrid, foi o primeiro livro que eu li dela e gostei muito, quero ler outras coisas. E gostei da escrita do Cristóvão, mas foi o único livro que eu li até agora que não deveria estar nesse mês. Por quê? Porque a escrita dele é muito densa. Olha só, ele tem parágrafos que duram 2, 3 páginas. Então, é uma escrita muito cerrada, parágrafos imensos, né? E poucos diálogos e muito mais mergulho no íntimo dos personagens, na interioridade de cada um. Então fica aquela escrita muito introspectiva que você precisa se concentrar mais e você não consegue apressar uma leitura dessa. Eu terminei de ler esse livro quase meia-noite. Era 11 alguma coisa ontem, quando eu terminei de ler. E é uma escrita boa, não estou criticando, né? Vendo como defeito a escrita, dizendo que não é um bom estilo. Só que era realmente melhor numa outra fase para ler, mas li todo. Só que me incomodou um pouquinho o uso dos palavrões, né? Porque eu cheguei na página, mais ou menos na página 34, 35 por aí, eu já tinha contado uns 10, 11 palavrões. E aí eu saí marcando de curiosidade em cada página, né? Toda vez que eu encontrava um palavrão. E eu nem sei quantos eu marquei. Sei que tinha página que tinha uns 3 que eu marcava. E eu acho isso meio incômodo, eu não gosto, até porque eu achei em alguns momentos gratuito. Todos os personagens de ambientes diferentes, todo mundo dizendo palavrão, né? Todo mundo com uma linguagem chula. Com tanta insistência. É o exagero que me incomodou. E eu não consegui me afeiçoar a esses personagens. E não é porque eles não fossem pessoas perfeitas. Porque eu gostei dos personagens dos outros 2 romances que eu li, né? E não eram pessoas perfeitas. Então, alguma coisa que o Tesa não conseguiu me conquistar para os personagens dele. Mas eu gostei da escrita, gostei até do final que ele deu. Foi um final assim que eu achei mais original. Não era o que eu esperava. Mas eu achei que ele carregou um pouquinho as tintas no uso do palavrão, né? Achei um pouco gratuito. E não consegui me envolver realmente com os personagens dele. Dei 3. E hoje, quarta-feira, eu li O Senador é Sereia, do italiano Tommaso de Lampedusa. E gostei. O Lampedusa, para quem não está se localizando, ele é autor de O Leopardo, que agora já existe há alguns tempos, tem uns 4, 5 anos. Tem uma nova tradução de O Leopardo, como O Gattopardo, pela nossa escritora brasileira Marina Colasanti, né, que tem raízes italianas. E é provável que a tradução dela do Leopardo seja até melhor, né, O Gattopardo. Mas eu não tenho essa, eu tenho uma outra tradução do Leopardo e gostei quando eu li.
E aí esse aqui reúne alguns contos e uma parte final que são textos autobiográficos, né? Que o Lampedusa lembra a infância dele na Sicília, né? Como é que era a casa, como é que era a família, como eram as propriedades, porque ele era um príncipe, né? O Tommaso de Lampedusa, ele era, ele nasceu em Palermo e era mesmo príncipe de Lampedusa. O nome dele é Giuseppe Tomasi, né? O de Lampedusa vem da nobreza, né? Ele era príncipe de Lampedusa. E aqui a gente tem uns contos muito interessantes, mas eu quero chamar a atenção para o que dá o título, Senadora Sereia, que é um conto de literatura fantástica. E eu não esperava. E me ficou me lembrando um pouquinho o Henry James e algumas coisas que o James escreveu no início da carreira. E eu li que o Lampedusa, embora tenha se dedicado a escrever literatura só nos últimos 2 anos da sua vida, ele morreu em 1957, ele não viu o sucesso que o seu romance O Leopardo veio a fazer. Eu li que ele sempre foi um apaixonado pela literatura toda a sua vida. Ele apenas era um grande leitor, ainda não era um escritor, só se tornou escritor no final da vida, né? E eu fiquei pensando se ele não teria lido o Henry James, que teve um conto aqui, um conto do Henry James que me lembrou muito o conto desse título aqui, O Senador e a Sereia. E gostei bastante do conto. E a parte de reminiscências da infância eu também gostei. Tem um tom assim, que você consegue ver as cenas, né? Ver aqueles castelos, aquelas imagens daquelas casas, como é que eram aquelas propriedades, como é que eram aquelas bibliotecas antigas, né? Envidraçadas, com aqueles livros em couros antigos. E ao mesmo tempo que é bonito, é assim, muito melancólico, porque é um mundo que desapareceu, né? Que é o tema do Leopardo, um mundo que desapareceu e a nova Itália que está surgindo, que é o tema do Leopardo. Eu gostei bastante desse também. E são esses os que eu li no início do meu mês da leitura mágica.